agora para o último palestrante do dia. Tenho o prazer de convidar o Eugen Mendes, graduado em Farmácia Bioquímica pela Universidade de São Paulo, pós-graduado em Gestão de Negócios e Projetos pela FIA, possui experiência na indústria farmacêutica desde dezembro de 2013, tendo trabalhado um ano na garantia de qualidade, um ano na validação e 4 anos e meio em projetos de inovação e novos produtos. Passo a palavra ao Eugen. Oi, boa noite. Sim, estou aqui. Boa noite. Falei certinho o seu nome? Sim, certinho. Então tá bom, pode ficar à vontade. Obrigada por participar dessa semana inaugural. Você pode subir sua apresentação e pode começar. Legal, muito obrigado aí e muito obrigado pelo convite, tudo aí, pela semana. Muito legal toda a iniciativa de vocês. Bom, então aqui eu vim falar um pouco sobre projetos, né? Eu sei que aí já teve muita gente que falou parte de inovação, parte de novos negócios, né? Então até nessa semana tivemos também a apresentação do Caio, que trabalha comigo, já lá na Apsen. Então vou até explicar um pouquinho a área dele, interface com a minha, né? Que a gente acaba trabalhando aí bem próximo. E também eu sei que já teve hoje uma apresentação do Armando, que falou da parte de projetos de indústria toda veterinária. Então, vocês vão ver que tem algumas coisas aqui que vão de encontro, mas eu tentei fazer uma coisa um pouco diferente, né? Então, eu tentei trazer aqui nessa apresentação um pouco mais o que é o gerenciamento de projetos, tá? E como que isso reflete na parte da indústria farmacêutica. Então, vocês vão ver aqui que eu não vou trazer na apresentação nenhum esquema de etapas de um desenvolvimento de um novo fármaco, de um novo produto, mas sim como que isso reflete no dia a dia de uma pessoa que toma conta desse processo todo aí, como é que funciona isso, né? Então, isso era uma coisa que, na época da minha graduação, não era nem falado, né? Era uma coisa aí totalmente que a gente ia vendo depois no dia a dia, no trabalho, e acho que isso, essa oportunidade de trazer, abre um pouquinho esse leque de possibilidades do farmacêutico, né, que hoje já tem um mercado de trabalho muito amplo e está conquistando novos espaços, né, então os profissionais estão sendo cada vez mais valorizados. Bom, então aqui só dando um overview aqui do que vai ser apresentado. Então, vou começar então falando um pouquinho do meu histórico aqui. Depois um pouquinho também do mercado farmacêutico no Brasil. Eu sei que também que essas informações passaram já em outros dias, então vou passar bem rapidamente. E depois, então, chegando mais aí na parte de projetos. Okay? Bom, então meu nome é Eugen, tá? É um pouquinho diferente o nome, né? Hoje, então, eu sou coordenador de projetos, novos negócios e portfólio na Apsen Farmacêutica. Tá? Sou formado em farmácia bioquímica pela Universidade de São Paulo. Me formei, então, em 2016. Eu fiz também uma pós-graduação em gestão de negócios e projetos na FIA, né, que a FIA, então, seria um braço ligado à FEA. A FEA, então, é a Faculdade de Economia e Administração da USP. E aí eu tenho todo aí um histórico na indústria farmacêutica que começou em 2013, eu comecei, então, como estagiário em garantia da qualidade. Trabalhei, então, 1 ano lá na Cristália, dentro da parte de qualidade. Então, era dia a dia entrando dentro da fábrica, corrigindo ordem, liberando para o mercado. Aí, depois de 1 ano nessa área, eu fui para a validação na AstraZeneca. Então, né, aí já comecei a mudar bastante, porque eu passei a responder para engenharia. Então, era uma coisa assim, tinha eu com farmacêutico na engenharia. Uma coisa bem um pouco diferente do que a gente acha, geralmente. E aí, depois de 1 ano lá, já ia me formar, tudo, até eles falaram assim, não temos oportunidade ainda para analista, temos apenas para estágio, então eu decidi estender 1 ano da minha graduação, porém, bem em dezembro, surgiu uma oportunidade para mudar completamente de área, né? E aí eu fui para a Hypera, na época ainda era Hipermarcas, em 2016, e aí eu fui contratado lá como analista de projetos, né, novos produtos, era da linha, então, de medicamentos de prescrição. E aí, então, no mesmo ano, a Apsen, então, chegou aí com uma proposta, né, que depois até vou entrar um pouquinho mais nesse meu histórico, que tem algumas questões bem bacanas, eu acho, para trazer alguns insights, algumas coisas aí para o pessoal que está ouvindo. E lá eu entrei como analista pleno em 2016, e aí, ao longo desses 4 anos que eu estou lá, então, eu fui para analista sênior, e ano passado, então, fui para coordenação.
E agora, esse ano, que eu assumi também a parte de portfólio, né? Portfólio, quando eu digo, é o pós-registro. Vou explicar um pouquinho mais, então, aqui para frente, mas eu acredito que todo mundo que está acompanhando já viu também sobre regulatórios essa semana, já entendeu aí o que seria. E aí, então, o meu foco maior sempre foi nesses últimos anos novos negócios, mas agora, então, que eu estou entrando em pós-registro. Bom, falando um pouquinho rapidamente do mercado farmacêutico aqui no Brasil, então aqui a gente tem um panorama, tá? Só para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, né, de registros, de novos produtos. 2019, por exemplo, nós tivemos aqui no Brasil uma questão aí de quase 1.100 registros, tá? Novos registros aqui no país. Então você pensa assim, é muita coisa entrando todo ano, é muito produto entrando, muito registro. E a gente vê aí que temos uma parcela aqui ainda muito grande no Brasil de genéricos, e similares, porém a gente está crescendo na parte de biológicos e também de novos produtos, tá? Então, novos produtos, eu estou falando novas moléculas, novas formas farmacêuticas, novas concentrações, né? Então, a gente tem aí também uma parcela bem interessante de novos. E aí, se a gente pegar biológicos é uma coisa que vem crescendo muito, vem crescendo bastante. É um ramo aí que quem quiser se especializar nessa frente vai ter um mercado bem interessante nos próximos anos. Né? Então, já temos empresas aí como a Cristália, abrindo toda uma linha de biológicos, uma linha de fabricação, Libs, abrindo toda uma parte de biológicos. A gente tem já o pessoal com biosimilares e de outras empresas que está crescendo muito. Tá? E aí, só para faturamento, Brasil aqui, né, 2018, por exemplo, foi de 76,5 bilhões de reais. Uma coisa aí bem expressiva. Ainda mais se a gente for passar para o mundo, a gente vê, então, que em 2018, quando faturou quase 77 bilhões, o Brasil era o 7º maior mercado que tinha. E a perspectiva aí, obviamente, que foi feito antes, né, de toda a situação que estamos vivendo, mas a perspectiva é que até 2023, 2025, o Brasil conquistou o 5º maior mercado. Então, assim, o Brasil vem crescendo muito no mercado farma. Cada vez mais emprego, cada vez mais oportunidade. E cada vez mais inovação, cada vez mais investimento. Então, isso aí mostra que tem muito ainda o que crescer e tem ainda, os farmacêuticos vão ser muito valorizados nesse processo. Bom, e quando a gente fala muito em inovação no mercado brasileiro, aqui ainda, infelizmente, é muito difícil nós termos novas moléculas, né? Então, é realmente uma questão ainda de o desenvolvimento ainda é muito baixo, novas moléculas, nós temos um outro produto mais fitoterápico, né, que acaba sendo desenvolvido aqui, mas as moléculas acabam sendo trazidas por licenciamento, ou ainda as multinacionais que acabam trazendo os seus produtos que são desenvolvidos fora. Então, nós temos um ramo muito forte aqui em novas concentrações, né? Então, por exemplo, tem um medicamento que hoje eu vendo aí de 400 miligramas, mas temos também a de 500 que estamos vendo aí, que também tem um efeito muito bom, então vamos então desenvolver e colocar no mercado. Forma farmacêutica, quero então mudar aí de um comprimido simples, né, que eu tomo 2 vezes ao dia, quero mudar então para um comprimido de liberação prolongada, então em vez de tomar 2 ao dia, eu tomo 1. Associações, né, então, por exemplo, uma coristina D, que tem 3 camadas, associação de moléculas, e também por indicações, é um outro ramo. Né, então, eu abro o leque com novos estudos que o meu produto pode ser indicado para outras coisas. E também uma coisa que vem tomando muito espaço recentemente é a parte de probióticos e suplementos, tá? Principalmente probióticos, vem crescendo muito no país. É um ramo assim, que está conquistando um espaço tremendo, todas as empresas farmacêuticas estão voltando seus olhos para isso. Então, essa parte aí está crescendo muito. E agora, ao longo dos últimos 2 anos, nós tivemos mudanças regulatórias bem interessantes que propiciaram para essa mudança aqui de tudo que a gente está tendo. Né? Então, você pensa, mas aí todo esse cenário de inovação, né, o que isso como impacta, né, em registros, em produtos do país? Só para vocês terem uma ideia de como esse ritmo, né, de registros e novos produtos é grande, né, que a gente está vendo em 2019 ali, mais de quase 1.100. Eu fiz uma pesquisa hoje rápida antes de entrar aqui, e hoje nós temos registrado no país, nós temos registro de medicamentos, 10.490 registros válidos. Né? Então, a gente tem aí, basicamente, se você for ainda abrir por tipo de produto, tudo, é uma gama muito grande. Né?
E aí você pensa assim, mas a inovação ou os projetos na parte de indústria farmacêutica, eles não param só quando você trouxe o produto e desenvolveu, registrou e começou a vender. Não. Você tem todo um ciclo depois disso. Então, você vai ter atualizações, você vai ter, então, a questão de mudanças que você vai passar um produto, ou uma otimização que você vai ter em alguma outra coisa aqui da fabricação. Então, tudo isso constitui que os nossos projetos de pós-registro. Né? Então, é uma gama que pós-registro não tem fim. Eu até falo com a equipe lá que não tem fim. Né? Quanto mais produto que entra de registro, mais pós-registro vai ter, e quanto mais a legislação muda, mais pós-registro vai ter também, então é um ciclo sem fim. Então é aqui que a gente entra. Eu trouxe aqui uma pequena lista, tá? Não é só isso aqui é só uma pincelada, do que tem de projetos da indústria farmacêutica relacionados a produtos. Então, quando a gente fala de novos, basicamente a gente está falando aqui de trazer um produto novo para o mercado. Tá? Então, seria naquela parte das inovações. Então, você pode ver que o único que não envolve a colocação de um produto novo seria a parte de indicação. O resto, tudo reflete muito a parte de inovação aqui, relacionado ao novo produto. Obviamente, também tem mudança de embalagem, tudo isso depende do que você for criar, mas isso às vezes tem interface com pós-registro, mas o forte mesmo seria essa parte de novos produtos. Então, teria também a parte de licenciamento. O que seria isso? Quando eu tenho aí uma parceria com uma empresa de fora, a gente desenvolve junto o produto, ou ele desenvolveu fora, eu sou um revendedor, eu trago o produto aqui para dentro do país, ou ainda aquele desenvolvimento que eu mesmo faço. Né? Hoje, na empresa, por exemplo, que eu trabalho, né, o desenvolvimento interno é muito forte. A gente é um centro de P&D lá que vem crescendo muito. Cada vez mais a gente tem projetos de desenvolvimento interno. E aí depois nós temos também pós-registro, né, que aí a gente pode ter uma ampla gama aí de tipos de mudanças. Né? Posso ter mudança na fabricação. Não quero agora mais essa embalagem, quero outra. Então isso também é uma mudança. Mas aí agora saiu uma legislação nova. Volta a fazer aí com sua rodada de produtos aí que a gente precisa mudar, entendeu? Então tudo isso acaba criando impacto em tudo que a gente pode categorizar como projetos na indústria farmacêutica. Tá, mas o que é um projeto? Né? Todo mundo fala projeto, mas o que é um projeto? Projeto, né, então, se a gente for seguir aí um dos guias, né, de boas práticas, eu diria que é o mais conhecido, todo mundo aí que já viu projetos deve ter visto a sigla PMBOK. Ele traz, assim, que projeto é um esforço temporário, que é empreendido para criar um produto, serviço ou resultado. Ou seja, é um esforço, vai ter, então, a questão das pessoas fazendo alguma coisa, num tempo determinado, tem que ter começo, meio e fim, e tem que culminar, né, tem que ter um resultado único no final. Então, por exemplo, desenvolvendo um produto, você está trazendo uma coisa nova no mercado. Um pós-registro, você está aí querendo fazer uma rota nova para o produto. É sempre o resultado, ele é único. Por mais que às vezes você tenha projetos parecidos, a gente tem um resultado diferenciado, o jeito de fazer um pouco diferente, por mais que ele seja igual. Entende? E também o resultado final, ele acaba sendo único. Mas aí, né, quando a gente entra na empresa, a gente começa a ver o quê? Você entra lá, começa a trabalhar com gerenciamento de projetos, começa a ver assim, você não vai trabalhar com um projeto só. É difícil, eu nunca vi uma empresa que tem pouquíssimos projetos, 2, 3, não. Geralmente você entra lá, tem 50, 60, 70. Então você acaba saindo assim, você acaba tendo também influência de outras esferas de gerenciamento. Né? E isso reflete muito hoje como as empresas estão se estruturando. Né? Nesses últimos 10 anos, as empresas farmacêuticas elas têm investido muito em gerenciamento de projeto, porque elas têm visto que isso traz resultados. Então, elas viram que começaram a lançar mais produto, viram que começaram a ganhar velocidade, então começaram a trazer coisas novas, começaram a ter vantagens sobre outras empresas. Então, começou a se estruturar. E aí tem mais projetos. Então, o grau de gerenciamento também começou a crescer. O que a gente começou a notar, então? Que com esse crescimento, com essa maturidade toda que as empresas vieram ganhando, e quando vocês entrarem nesse ramo também, se vocês tiverem interesse e começarem atrás, vocês vão ver que quando vocês forem lá não vão ter um projeto só, vocês vão começar a ver muito mais.
vocês vão começar a ter uma carteira de projetos, vão começar a ter seus 20, 30 projetos. E quanto mais você tem essa entrada de projetos, mais você começa a ter uma estratificação desse gerenciamento. Você começa a ter o gerenciamento do projeto, que é o mínimo, que é aquele lá que você vai nos mínimos detalhes do que está acontecendo. Então, você tem um gerente de projeto, que vê o dia a dia. Assim como também você pode ter um gerente de portfólio. O que é um gerente de portfólio? É aquele cara que está olhando o todo. Ele é muito mais preocupado com a estratégia da empresa. Então, ao invés de ele ver se foi feita a reunião de acompanhamento, se o cronograma está certo, se o orçamento está respeitando os limites, ele vai olhar muito mais assim. A minha empresa tem estratégia de dobrar de tamanho em 10 anos. Os projetos que nós estamos desenvolvendo estão de acordo com isso? Se eu tenho 35 projetos ou 50 projetos, quantos estão em dia, quantos estão atrasados, quantos estão estourando o orçamento? Isso aí está certo, está errado? Como são meus recursos? Ele começa a se preocupar muito mais com a estratégia. Então, hoje, se vocês forem dar uma pesquisada nas empresas como elas estão, e elas estão se estruturando muito bem, vocês vão começar a ver que empresas como a Xê, Aerofarma, que são aí a MS, que são empresas gigantescas do ramo fármaco no Brasil, elas já têm tudo isso, elas têm gerentes de portfólio, têm gerentes de projeto, então eles têm toda essa estrutura para tentar organizar mais toda essa questão. Tá, mas como é que as empresas organizam isso? Né? Então, o que as empresas vêm tentando criar? Um departamento novo. Isso não existia 10, 15 anos atrás nas empresas farmacêuticas, e hoje elas estão criando os seus escritórios de projetos. Então, o escritório de projeto nada mais é que o lugar que reúne todas essas informações. Reúne, então, os gerentes de portfólio, reúne os gerentes de produtos, de projetos, reúne tudo o que está acontecendo, bola toda essa estratégia, toma conta dessas informações e dita o ritmo de como tudo tem que acontecer. E o que a gente vê hoje é que na indústria farmacêutica, os farmacêuticos estão tomando espaço nisso. Eles estão cada vez mais adentrando. Então, eles, por ter o conhecimento técnico, por ser um setor muito regulado, o farmacêutico acaba tendo um espaço aí muito bom. Ele concorre, obviamente, com administradores, economistas, dependendo do nicho que ele está entrando, mas ele tem conquistado um espaço muito bacana nesse mercado. Aí tudo indica que, quanto mais o farmacêutico ele conseguir unir tanto a parte de administração com o conhecimento técnico que toda essa regulamentação exige, acaba tendo aí um favorecimento para o seu crescimento. Tá? Então, por exemplo, hoje, o Axê, por exemplo, ele tem um escritório de projetos que é referência. Ele já ganhou prêmios, já ganhou, reconhecido como um dos grandes escritórios de projetos aqui do Brasil. Começaram aí em 2000, e vocês forem ver, no começo dos anos 2000 não tinham nada. Então, as empresas estão fazendo esse movimento. A Eurofarma também vem crescendo muito. A gente lá, que eu trabalho na Apsen, a gente começou a fazer isso em 2016. Então, a gente começou aí a fazer todo o movimento disso. Começamos com 2 pessoas, era eu e o meu chefe, então meu gerente na época. Éramos só nós que cuidávamos de projetos, e tinha mais uma pessoa de novos negócios. E aí foi crescendo. Hoje nós somos um departamento de novos negócios e projetos e de 11 pessoas. Então, mostra aí como as coisas vêm crescendo. Bom, e aí a gente entra um pouco em gerenciamento de projetos. Tá? Então, que nem a gente viu, o pessoal viu aí do Armando hoje, que falava as etapas de desenvolvimento. Até vou falar que o setor aí veterinário, ele vem ganhando muito mais regulamentação e está chegando em uma complexidade muito grande, está quase batendo com a parte aí de farma, está cada vez mais ficando robusto e tendo todas as suas particularidades que vem se tornando muito regulado também, muito complexo, essa parte regulatória. Então, como que a gente faz esse gerenciamento? Que aí reflete muito o dia a dia de uma pessoa que trabalha com projetos. Existem hoje no mercado diversas metodologias, diversos meios que você pode fazer esse gerenciamento. Eu destaquei aqui até, fica uma dica, se alguém tiver participar de alguma entrevista, alguma coisa, tá, sobre projetos, se alguém falar de PMBOK, não falem que é uma metodologia, tá? Não é uma metodologia. É um guia de boas práticas.
Então, isso, de vez em quando, a gente até vê no LinkedIn, lá há requisitos, formação farmácia, uma especialização em projetos, conhecimento em metodologia PMBOK. Ai, meu Deus, não, peraí, alguma coisa está errada. PMBOK não é metodologia, tá, gente? Então, é só um guia de boas práticas. Nós temos diversos jeitos, eu não vou entrar em cada uma, só destacar cada vez mais, tem tomado espaço as inovações que tendem a ser o que? Menos burocráticas. Bom, e aí a gente entra aqui, tá, mas o que faz um gerente de projetos? Como é que é o dia a dia de um gerente de projetos? Isso aqui é uma pesquisa que foi feita aí por uma organização mundial, bem famosa de projetos, chama PMI, e que eles fizeram um levantamento. Quais são as principais tarefas dos gerentes de projetos? E isso aqui eu vou até falar para vocês, reflete muito no meu dia a dia. Então, por exemplo, aqui, você tem que fazer a parte lá de reuniões, ou ainda do cronograma. Vocês podem ver aí que já pega lá em cima, já uma das principais. Fazer, então, o escopo de um projeto, o que o projeto vai ser, o que ele vai desenvolver, o que ele vai criar. Né? Então, isso também pega aí uma fatia muito grande do dia a dia. Controlar o orçamento. Então, você tem que ver, você tem que ficar controlando para ver se o orçamento está de acordo com o planejado. Então, você fazer todas as especificações, você fazer todo o planejamento do projeto. Né? Então, sentar com a galera, ver o que vai fazer, alinhar a expectativa de quem está pedindo o produto, com aquilo que vai ser feito, como vai ser feito, quais são as atividades que envolvem, quais são as complexidades daquele projeto, quais são os prazos necessários, os recursos necessários. Então, vamos supor, no desenvolvimento de um produto, você trabalha numa empresa que desenvolve medicamentos comprimidos. E aí, chegam lá e falam, não, a gente quer trazer um novo produto, mas vai ser um PET. Tá, o que eu preciso, então, para desenvolver um PET? Nossa, não, vou ter que comprar toda uma linha de equipamentos novos, para desenvolvimento. Então, aí você começa a entrar no que você precisa para desenvolver aquele produto, o que você precisa para criar. Entende? Então, tudo isso aí esbarra nas funções de um gerente de projetos. Ele tem que sentar com as equipes, subir tudo que ele precisa, o que eu vou precisar para fazer esse produto, o que eu preciso para atender isso que estão me pedindo. Preciso comprar equipamento, eu preciso contratar mais gente, a tecnologia que eu tenho é suficiente, minha equipe, ela é qualificada, aqui a gente vai precisar, não sei, a estrutura, suporte, é de acordo com o que a gente já vende, tem fit com o que a gente tem aqui na empresa. Tudo isso, o gerente de projetos acaba esbarrando. Como que eu vou fazer para as pessoas seguirem o desenvolvimento desse projeto, desse produto, da maneira correta? Então, esse é o dia a dia de um gerente de projetos. Ele tem uma interface muito grande com todas as equipes da empresa. Né? Até como a Lidiane colocou, que ela tem muita interface aí com a parte de projetos, todas as áreas da empresa conversam com projetos. Então, por exemplo, eu faço semanalmente uma reunião de lançamentos na minha empresa. Nessa reunião eu tenho mais de 50 pessoas que participam. Porque todo mundo tem alguma coisa que está acontecendo. Todo mundo quer saber o que está acontecendo. Todo mundo é alguém que está envolvido de alguma maneira. Então, eu tenho desde diretores até o pessoal, a analista que faz o dia a dia. E acaba esbarrando aí. Então, assim, acaba tendo aí o dia a dia de um gerente de projetos, basicamente 90% comunicação. Eu diria que a minha agenda, 70% da minha semana é em reunião. É reunião o tempo todo. E quando eu não estou em reunião, eu estou mandando e-mail com as informações da reunião. Basicamente é isso, entendeu? Porque ou estou no telefone, ou estou em reunião, ou estou passando as informações por e-mail, ou estou coletando as informações. Então, se vocês me perguntassem o que é o que você mais faz na área de projetos, eu me comunico. O dia todo. Hoje, por exemplo, eu entrei em reunião toda sexta, 9h30 da manhã, e eu paro as minhas reuniões 5 horas da tarde. É só paro para o almoço. Isso toda sexta. Então, comunicação toma aí muito tempo. Eu não diria nem que toma muito tempo, eu acho que é o termo errado.
seria assim, ela demanda muito tempo. Por quê? É o investimento que você faz. Com uma comunicação correta, e aí até a Lidiane trouxe isso na palestra dela também, que não é assim usar palavras difíceis ou usar termos complicados, não, é você conseguir passar a informação. E a informação tem que ser passada. Então, quando você deixa a comunicação fluida, todo mundo está sabendo o que está acontecendo, você não retém informação, deixa ela com todo mundo sabe em que pé está cada projeto, o que eles têm que fazer, como está o dia a dia, as coisas fluem muito bem. Então, a comunicação, ela precisa tomar mais de 70% do seu tempo como gerente de projetos. Então, o pessoal às vezes brinca comigo, pô, mas eu saí de um departamento e fui para o outro, hoje você estava tomando café com o pessoal, aí depois à tarde eu vi você tomando café com outro pessoal, depois eu tomo café? Eu falei, não. Tudo isso é o quê? É eu me comunicando com o pessoal. Às vezes eu sento com o pessoal, faço uma reunião com 3, 4 pessoas, tomo um café com a galera e já atualizei um projeto. Saio dali, converso com outro, já coletei outras informações, levo as informações. No dia a dia, com o gerente de projetos, ele flutua entre todas as áreas, você começa a perceber como, na empresa, as pessoas não se comunicam. Não se comunicam. É um setor que não se conversa com o outro. Às vezes, pessoas do próprio setor que não se conversam. E aí, o gerente de projetos acaba fazendo esse papel, acaba ligando tudo isso que está acontecendo. Então, eu faço também cronograma, mexo com o Project, até deixo eu aconselho quem quiser investir numa ferramenta. Project é uma ferramenta da Microsoft que é muito bacana, todo mundo que for nesse mercado vai usar. Tá? Faço, então, cronograma, faço muita reunião, controlo a parte do orçamento. Então, aí você também tem a parte de recursos, que departamento está fazendo o quê, quanto tempo vai precisar, né? É possível, deu certo, não deu, o que está acontecendo? E aí, esse é o dia a dia de um gerente de projetos. E aí você pensa, mas eu planejei tudo no começo. Tudo bem, no dia seguinte, se alguma coisa aconteceu nesse meio tempo, seu replanejamento começa de novo. E vai. Você está planejando seu projeto o tempo todo que ele executa. Então, você sempre, não é que você fez no começo e ele toca dali, a partir dali só vai. Não, você todos os dias tem que ficar acompanhando, tem que ver o que está acontecendo. E todo dia você precisa tomar uma atitude para aquilo correr da melhor maneira possível. Então, aqui também, o que você precisa para ser um bom gerente de projetos. A mesma pesquisa também trouxe que as empresas e os próprios gerentes de projetos, eles categorizaram a comunicação como a habilidade mais importante nesse meio. Então, se for para investir numa área, comunicação. Comunicação, e aí entra junto também soft skills. Tá? Então, é toda essa parte de empatia, de como se relacionar, como você aborda um assunto, como você trata as pessoas, tudo isso hoje está muito em alta. E eu não estou falando apenas para a área de projetos, tá, gente? Isso é para todas as áreas. Tudo que você for fazer hoje, soft skills, que é comportamental, está ganhando uma esfera muito importante. É uma área que vale muito a pena investir. Tá? Então, a liderança. Então, o gerente de projeto é uma pessoa que tem que liderar o time, tem que liderar as pessoas. O gerente de projetos é uma pessoa que faz o quê? Ele dita o ritmo. Ele mostra onde são as prioridades. O que está acontecendo? Para onde eu tenho que correr? Isso aqui deu errado. Ele organiza o que tem que ser feito. Não é ele que vai falar assim, a saída técnica é essa. Não. Mas o gerente de projetos é a pessoa que reúne todo mundo, que bota a ordem e fala assim, gente, deu esse problema, vamos nos reunir. Qual que é o caminho que vocês veem? Essa aqui é a opção. Então, vamos analisar se ela é aplicável. Então eu vi aqui que fazendo isso, a gente consegue aí abraçar o orçamento, abraçar tempo, isso aqui é uma saída viável, então vamos por ela. Entende? Então, o gerente de projetos é a pessoa que acaba tocando o ritmo. Tá? Negociação, terceira habilidade mais necessária aí pelo esse estudo. Então, a habilidade de negociação, isso aí também refletiu em novos negócios, né, na apresentação do Caio. Negociação é muito importante. Você precisa negociar prazos, precisa negociar recursos, precisa negociar orçamento, precisa negociar como vai ser feito. Então, isso é muito importante. E também, obviamente, o conhecimento em projetos, mas aí uma outra que nem está aqui, mas eu gostaria de destacar, é relacionamento. Relacionamento é uma coisa imprescindível.
é muito importante. Então, o trabalho no gerente de projetos, ele depende 100% de pessoas. Ele depende, o gerente de projetos em si, ele só gerencia o que os outros fazem. Eu sei que é meio redundante, mas, por exemplo, os meus indicadores, as minhas metas da empresa, eu, basicamente, não sou eu que faço. Entendeu? Não sou eu que eu vou lá numa bancada e eu faço, e eu falo assim, tenho que desenvolver um protótipo em 15 dias, em 20 dias. Ou ainda, eu preciso desenvolver um método em 3 meses, 4 meses, não sei. A minha meta, por exemplo, é a satisfação das pessoas. É se as pessoas conseguiram, se o projeto foi bem planejado, as pessoas conseguiram tocar as ações e fazer tudo o que precisava de acordo com o planejado. Ou seja, eu dependo 100% das outras pessoas. Relacionamento é uma das esferas mais importantes que temos aqui. Tá? Então, aqui um pouco das dificuldades, tá, da área. Todo mundo que for participar aí de uma área de projetos, tá, não só como gerente, mas também em qualquer esfera da empresa que for esbarrar nos projetos na parte de farm. Então, primeiro, alinhamento de expectativa. Cada área está esperando uma coisa. E está em constante mudança. Todo ano, quase, a gente ouve aí uma mudança grande que teve um marco regulatório, uma atualização muito importante, aí muda tudo. O jogo está mudando toda hora. Então, você planeja um projeto hoje, daqui a um ano você já pode ter certeza. Entendeu? Vai atingir uma outra, você acaba... Oi? Claro, agora sim. Não, sem problemas. Não, que isso. Muito obrigado aí pelo aviso. Então, a parte de sigilo de informações acaba afetando bastante. E projetos são longos, né, gente? Para desenvolver um medicamento, vocês viram também 5, 10, dependendo, 15 anos nos estudos clínicos, dependendo se for fazer. Imagina quantas mudanças acontecem ao longo desse tempo. O que você planejou em 10 anos não vai mudar? Dificilmente. Muda, às vezes, em 3 meses. Então, é uma coisa muito complicada e deixa muito complexo esse gerenciamento. Concorrência pesada. Na indústria farmacêutica, a gente vê muita questão de velocidade. Né? Então, se tem uma pressa muito grande. Por quê? Sabe-se que o primeiro que entrar, né, então fala assim, eu sou a primeira molécula, essa é uma molécula nova. Então, quanto antes eu trazer, mais eu vendo. Ou se não, é o primeiro genérico. A gente sabe que o primeiro genérico que entra, geralmente é aquele que vende mais, faz mais sucesso. Ou se não, o primeiro similar. É a primeira forma farmacêutica nova. Vamos supor, todo mundo tem aí a versão que toma 3 vezes ao dia e você está lançando um XR, que é inovação no mercado. O pessoal tem muita pressa na indústria farmacêutica. Né? E quando lança um concorrente, pode ser que o cenário inteiro mude. E até o cenário de desenvolvimento. Porque imagine, você está desenvolvendo um produto, ele vai ser como inovador. Né? Então, você está desenvolvendo ele como inovador. Então, você está lá e você vai fazer nova forma farmacêutica, você compara, então, aí, fazendo todo o seu registro com a estratégia de novo. Você fez, então, estudos comparativos com um medicamento que não existe no mercado, vamos supor, o medicamento toma 2 vezes ao dia, eu quero fazer um toma uma vez só, meu perfil todo lá de biodisponibilidade, eu faço, então, contra 2 tomadas do comprimido normal, né, o meu produto contra aquele. Aí, vamos supor, já fez os estudos, você está acabando, e aí me sai o registro de um cara que tem exatamente o mesmo produto que você ia registrar. Se ele saiu no mercado antes de você colocar o seu produto na Anvisa, agora você tem que comparar o seu com o dele. O seu passou a ser um similar. Você tem que refazer toda a estratégia do seu produto. Isso acontece. Isso já aconteceu já em projetos que eu estava. Patentes
cenário farmacêutico tem um monte de patente de 10 anos, 15 anos, dependendo se é 1, 2, 3 patentes, às vezes o produto está protegido por 10, 20 anos. Né? E às vezes você tem uma patente que a gente acha que não vai ser deferida e pumba, lá depois de 5 anos é deferida. Muda completamente o desenvolvimento do produto. E as incertezas, né? Tudo isso são as incertezas que a gente tem no cenário. Então, o desenvolvimento, todo ano ele está sendo refeito. Né? Então, todo ano você está fazendo planejamento do projeto. Ele é constante. Então, a mensagem assim, que eu queria deixar aqui nessa parte é o quê? O desenvolvimento de medicamento é muito complexo. Não é uma coisa simples, e a área de projetos vem ganhando muito espaço nisso aqui. Porque a indústria viu que investir em gerenciamento de projetos ajuda a diminuir incertezas, ajuda a ter previsibilidade, e a empresa, então, acaba tendo um rendimento muito maior. E o farmacêutico está ocupando esse nicho. Okay? Só para vocês terem uma ideia, não coloquei todas, mas essas aqui são onde eu tenho pessoas que eu conheço, que trabalham em projetos, ou que já trabalharam. Então, temos aí o Axê, tem um escritório que é referência, o Libs, que vem crescendo bastante, a Abbott, agora ele investiu bastante nessa área também. Biolab também tem uma área bem desenvolvida, vem investindo pesado. MS tem um exército de gente que trabalha com projetos, assim como a Ipera. Né, eles têm um escritório cheio de gente, que é extremamente robusto. Outras empresas que vêm crescendo, então a própria Apsen, que vem investindo cada vez mais. Aí tem as multinacionais, também tem escritórios de projetos, muitas vezes é junto com novos negócios. Então, a pessoa que é gerente de novos negócios também é gerente de projetos, tem uma interface muito grande essas duas áreas. Tá? E aí, geralmente, nas multinacionais, você acaba sendo um gerente de projetos, mas, assim, não de desenvolvimento, mas sim de lançamento, ou seja, você traz os projetos de fora. E também você cuida dos seus pós-registros aqui, né? Então, você acaba fazendo mais essa parte. Então, assim, todas as empresas estão investindo, estão convergindo para isso. Tá? Então, é um ramo que vale a pena. E não só isso, tá, gente? Projetos é uma coisa que, por mais que você não trabalhe como gerente de projetos ou como gerente de portfólio, não trabalhe dentro do escritório, dentro do PMO, você com certeza vai ter interface com projetos em algum momento. E hoje é uma das habilidades que mais são bem quistas no mercado. Ou seja, se você tem um conhecimento em gerenciamento de projetos, faz muito diferencial. As pessoas já falam assim, você sabe como está acontecendo, você é um ponto de referência no seu departamento. Você sabe, então, se você tem um departamento de projetos da empresa, ela sabe, então, que você tem conhecimento de como funciona e pode ajudar, então, você vai ajudar na organização, sabe como é a dinâmica, sabe como é o dia a dia de uma área de projetos, e isso aí hoje está sendo muito bem recebido no mercado, e vocês podem até pesquisar, vocês vão ver que o número de cursos de gerenciamento de projetos tem aumentado exponencialmente. Uma coisa, assim, muito absurda do que está crescendo. E também o gerenciamento de projetos entra aí como uma das 10 profissões que mais crescem e mais bem valorizadas nos próximos anos. Tá? E aí aqui eu queria deixar só alguns cursos, tá, que para quem tiver interesse, são algumas opções para vocês conhecerem mais. Então a gente tem a plataforma Veduca, tá, que são de cursos aqui que a USP oferece EAD. Então você tem alguns cursos que são gratuitos e outros são pagos. Tem curso de tudo, gerenciamento de projetos, recursos humanos, de soft skills, tem também coisas sobre meio ambiente, é uma plataforma muito bacana e muito legal. E eles estão agora até recebi por e-mail na semana passada, uma promoção que eles estão assim, se você pagar lá, acho que era R$250, alguma coisa do gênero, você tem acesso a todos os cursos da plataforma por um ano. São muitos cursos, né? Por exemplo, só um de projetos lá que eles têm, se não me engano, são de 45 ou 60 horas. Já dá um overview bem bacana do que é. E eles têm trilhas também, que você vai cursando, que cada curso complementa o outro. Só uma trilha, vocês terem uma ideia, lá geralmente estava 200 e pouco. Né, a trilha de uns 6, 7 cursos. Com essa promoção, acaba valendo bastante a pena. Então, é uma coisa que está bem legal, bem completo. Eu acho que vale a pena dar uma olhada. Tem o grupo da FIA também, que é de projetos. Aqui, então, são todos os mais renomados do país, tá? Eles têm todos os cursos, eles têm também trilhas. Então, se vocês tiverem interesse, lá, cada curso que você faz no ambiente de projetos, vamos supor, eu fiz o meu curso de 40 horas. Quando eu for fazer o meu de 100 horas,
eu não pago o valor completo, desconto o valor que você já pagou no de 40. Né? Então, você vai cada vez tendo um abatimento. E isso aí também ajuda aí, porque não é barato toda essa parte aí. GV, então, é conhecida aí como ser uma das principais da parte de administração, então tem cursos aí muito bacanas também. A Vanzolini, então, é uma parte aí que também tem um braço junto com a parte da Escola Politécnica, da USP, tá? O PMI, então, que é uma organização mundial de projetos, então todos os estados brasileiros têm o seu PMI, tem mundial, cada país também tem o seu, vocês podem fuçar pela internet, vocês vão achar coisas bacanas, e eu achei essa plataforma, a Coursera, da USP também, que tem alguns cursos muito bacanas, vale a pena, então, dar uma olhadinha, quem tiver mais interesse, tá? E aí, uma coisa, assim, que eu queria deixar claro também, que no gerenciamento de projetos, a principal coisa que você vai fazer, então, além da comunicação, é a integração. Então, você vai ter que integrar as áreas. Né? Então, você tem que integrar marketing, desenvolvimento farmacotécnico, regulatórios, SAC, farmacovigilância, qualidade, produção, engenharia, jurídico, suprimentos, desenvolvimento analítico, todas as áreas que vocês podem imaginar na empresa tem algum tipo de interface com a parte de projetos de novos ou pós-registro, tá? E reflete com uma área extremamente estratégica, que vem crescendo bastante, e vale a pena, então, todo mundo investir um pouquinho em projetos aí, que vai, independente da área que vocês forem, vai ter alguma coisa que vai esbarrar, tá? Bom, isso era o que eu tinha, então, para falar. Fique, então, em meu contato, quem tiver interesse e tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato. E aí espero que tenha ficado um pouquinho aí do que é o dia a dia de um gerente de projetos na indústria farmacêutica, né, e aí como funciona. Obviamente não é igual em todas as empresas, tá, gente? Eu falei muito das minhas experiências, como é de uma maneira geral, mas cada empresa vai ser do seu jeito. Eu dei um overview, assim, bem por cima, para ficar mais geral, mas cada empresa vai ter suas particularidades, de acordo com a sua cultura, com as pessoas que estão lá e como ela funciona, tá? Então é isso, gente. Muito obrigado aí. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigada, Aiken. Teve algumas perguntinhas e eu vou estar passando para você agora. Claro. A primeira é por que, apesar de uma biodiversidade tão grande, o Brasil tem poucos produtos fitoterápicos oriundos da nossa flora nacional? Bom, aí então é uma questão que acaba esbarrando em vários tópicos, tá, gente? Primeiro, a questão de investimento, né? Então a gente tem a questão de investimento que, infelizmente, na parte das universidades, tudo, o investimento em educação e pesquisa não é tão grande como em outros países. Tá? Se eu for pegar, então, proporcionalmente com países como países europeus, alguns países asiáticos, Estados Unidos, eles têm um investimento muito maior. Aqui no Brasil também é muito burocrático todo o sistema e acaba tendo uma dificuldade muito grande de sinergia entre universidade e também a questão das indústrias farmacêuticas. Né? Cada uma acaba tendo interesses diferentes, acaba tendo muita burocracia no meio e aí acaba também dificultando essa sinergia. E também nós temos, então, a dificuldade de internalização de algumas tecnologias lá de fora. Né, por mais que o Brasil esteja sendo pioneiro em várias coisas, a gente viu aí agora, tem um spray nasal que está vindo com vacina, né, que é do Covid, que tem desenvolvimento na USP. Então a gente mostra que nós temos força, nós temos conhecimento, a gente precisa só de oportunidades e investimento. Né? E também seria isso, que aqui, por mais que a gente explore a parte fito e a parte de biodiversidade, tudo isso acaba dificultando, acaba sendo uma trava que dificulta muito isso. Nós temos alguns produtos, eu acho que, eu não vou lembrar agora de cabeça, eu lembro de uns 2 ou 3 só, que são fitoterápicos registrados aqui, 100% brasileiros, mas ainda é muito, não é nem por falta de conhecimento, né, mas é realmente muito mais uma questão burocrática e de investimento. Sim. A segunda pergunta é por que alguns produtos contendo enzimas demoram tanto para chegar no mercado nacional? E aí ela pôs exemplo os comprimidos contendo a enzima lactase, para quem é intolerante à lactose.
Então, isso aí é até um exemplo que eu tenho, esse produto tem no portfólio da empresa que eu trabalho. E o que acontece? Agora a gente teve, recentemente, se não me engano, 2018 para 2019, toda uma mudança de cenário regulatório, tá? Antigamente, então, a parte de enzimas, tudo isso, era tratado, não tinha muito uma legislação relacionada com isso. Então, a gente ficava meio assim, tá, mas é um suplemento, como ele entra, precisa de estudo clínico, não precisa, como é que desenvolve? Então, era muito aberto, não era muito bem direcionado. Só que em 2018 entrou, então, toda uma parte, uma reestruturação da parte de suplementos aí, e de probióticos e enzimas, e agora isso está muito mais redondo, muito mais, assim, completo, e a gente vê que tem um direcionamento. Hoje, tudo que você vai ter de enzimas e probióticos são suplementos registrados, entendeu? Então, a gente tem hoje todo um suporte, hoje as pessoas já sabem por onde ir, né? Então, já sabem o caminho, mas é muito mais demorado, ele é praticamente igual ao medicamento, também precisa fazer todo o desenvolvimento de métodos, estabilidade, lote, todas aquelas etapas lá que você já deve ter visto nas outras palestras, e também tem ainda a parte de registro na Anvisa, né? Então, depois tem a parte se chegar a exigência, não chegar, e depois mais o lançamento. Então, tudo isso acaba onerando muito tempo. E também é um nicho que vem sendo explorado mais agora nos últimos anos. Antes disso, as indústrias farmacêuticas não entravam tanto nisso. Isso foi 2012, 2015 para cá que começou a entrar mais forte. Sim, a pergunta 3 é se existe uma demanda no mercado nacional para produtos administrados por vias alternativas, como a via transdérmica, pulmonar, via nasal com absorção sistêmica. Sim, tem um espaço bem bacana para isso, ainda mais agora que a gente vem cada vez mais com doenças crônicas, tratamentos aí que são de longo prazo, e também hoje tem uma preocupação muito grande com a comodidade do paciente, né? Então a gente vê que uma estratégia de inovação até das empresas vendo esse nicho é o quê? Mudar a forma farmacêutica para uma coisa inovadora. Agora, o exemplo que eu estava dando, então, da vacina para o Covid, está em desenvolvimento aí pela Universidade de São Paulo, o Departamento de Farmácia, que é uma vacina por spray nasal, uma comodidade para o paciente absurda, se você for comparar, então, com uma outra que você precisa, então, que é injetável, tudo isso, muito mais fácil, muito mais agradável, se for, então, por spray. Outras coisas também que acabam afetando isso, a mudança de administração acaba diminuindo dose. Às vezes, isso pode afetar, então, a diminuição de efeitos adversos, pode acarretar também efeitos mais rápidos, né? Então, hoje a gente vê também um movimento para comprimidos sublinguais, né, que acabam aí mudando também essa questão. Transdérmicos, a gente tem alguns casos que estão entrando forte, isso é uma tendência também, tudo que é de tratamento a longo prazo, né, de doenças, então, aí, que são doenças já crônicas, que tem essa preferência, às vezes, por colocar como se fosse um adesivo, né? A gente tem também o caso de implantes, como anticoncepcionais, então isso também vem tomando espaço bacana, e vem também trabalhando com um tipo de inovação. Sim. A pergunta 4 é: produtos baseados em nanotecnologia ainda são uma realidade muito distante? Por que tem tão poucos produtos baseados, por exemplo, em lipossomos? E por que são tão pouco fabricados? Então, por que são tão poucos fabricantes? Perdão. Sim. A parte de biotecnologia ainda é uma questão que vem sendo muito pesquisada, né? A gente tem alguns produtos que vêm aí, algumas coisas que são diferenciadas, né? Então, com sistemas de liberação. Tinha até uma insulina que estava sendo pesquisada agora eu não lembro agora quem que era, eu acho que tinha a Lilly na história também, que estavam vendo que seriam microesferas que ela é autorregulável pela taxa de glicose no sangue. Dependendo da taxa de glicose, então essa microesfera libera ou não insulina no sangue. Isso tudo ainda vem sendo estudado. Perdeu um pouco daquele brilho que tinha por causa da parte de biológicos, né? Então entrou aí, e também da terapia gênica que vem ganhando espaço. Mas a biotecnologia, ela tem um braço muito forte,
Nós temos algumas empresas nacionais aqui que investem nisso, tem projetos e tem produtos com isso. Mas uma coisa que esbarra muito, que dificulta, às vezes é o acesso ao mercado. Às vezes acaba sendo um produto muito caro. E aí acaba perdendo qualquer tipo de concorrência que ele teria. Ele deixa de ser um produto que as pessoas comprariam. Né? E, infelizmente, quando você perde essa competitividade no mercado, às vezes a indústria, na maioria das vezes, perde o interesse no produto. E imagina, você fabricar todo um biotecnológico, às vezes, o nanotecnológico, você precisa, às vezes, de uma linha de produção completamente nova, às vezes você precisa de um investimento extremamente alto, geralmente são para doenças também raras, dependendo de como for, então é muito mais questão de tecnologia, investimento, aliada a também um preço acessível, né? É uma questão multifatorial. E a última pergunta é: hoje é mais viável para a indústria nacional investir em lançar genéricos do que se envolver em projetos disruptivos? Aí vai muito da estratégia da empresa, né? A questão do genérico, o fit, o seu direcionamento de negócio tem que ser completamente diferente de uma empresa de inovação. Geralmente também, praticamente sempre, tá? Uma empresa que trabalha com genéricos, ela trabalha o quê? Com giro de estoque. Ela produz muito, mas vende barato. Então, precisa vender muito para ter lucro. Né? Então, isso é o modelo de negócio de uma empresa genérica. Então, que trabalha com genéricos. A questão é que, geralmente, com genéricos, você precisa de um grau de inovação e um grau de complexidade um pouco menor. Por que eu digo às vezes? Porque às vezes tem produtos que são extremamente complexos para desenvolver. Por mais que eles sejam genéricos, você está se baseando em alguém. Tem produtos aí que a gente vê que estão no mercado sozinho há 20, 30 anos, porque ninguém conseguiu desenvolver igual. Então, muito grande de marketing. Você tem que trazer, então, você tem que ter o MSL, todo o grupo técnico, tem que ter um suporte para os mestres, tem que criar todo um conceito do produto, tem que mostrar o porquê que aquele medicamento é melhor que os outros. O que ele traz de inovação, né, quando você está com uma coisa nova. Agora, quando você vem com genérico, geralmente isso já foi construído por referência. Então, você está entrando aqui uma questão muito mais de preço. Então, você já sabe o nicho que você vai ocupar. A sua questão agora é você se tornar mais acessível. Né? Então, é uma outra estratégia de marketing, completamente diferente. Né? Então, geralmente, para as pessoas que querem não ter alto giro de estoque, né? Então, que eu vendo pouco, é o caso de doenças raras, eu vendo pouco, mas o que eu vendo já paga tudo as contas, então você tem uma empresa disruptiva, que gosta de trazer um produto novo, gosta de ser inovadora, gosta de ser diferenciada em mercado. E aí ela também vai ter que contar que vai ter um gasto muito maior, tanto de desenvolvimento, quanto para marketing, vendas. Então, você tem que ter aí um investimento muito grande. Enquanto que de uma de genérico, hoje é um pouco mais acessível. E também temos que levar em consideração hoje como está o tipo de inovação no país.